E eu que escutei a ex do meu marido perguntando pra ele assim: e aí, você já exigiu dela o que você exigia de mim? E aquilo não saiu da minha cabeça, sabe? Desde que eu casei com meu marido, eu nunca entendi o real motivo dele ter se separado. Primeiro, porque eu nunca ouvi ninguém naquela família, nem a minha sogra, nem o meu sogro, ninguém nunca falar um A da ex-esposa. E eu também nunca vi a ex-esposa com ódio, com raiva do meu marido, por exemplo, se ele tivesse traído ela, sabe? Não parecia que tinha acontecido nada desse tipo. E eu sempre perguntava, né, pro meu marido o que tinha acontecido pra ele ter separado e tal. E ele falava comigo assim: olha, se eu por acaso me separar de você, você quer que eu fale de você pra minha outra esposa? Aí eu falei: não. Ele falou assim: então eu também não quero falar da minha ex. Eu acho que cada coisa no seu tempo, cada coisa no seu lugar. E como meu marido sempre foi um homem, assim, desde quando a gente começou a namorar, muito bom, muito carinhoso, prestativo, sabe? A única coisa que me incomodava um pouco, mas eu achava que era muita bondade, era a forma que ele cuidava dos pais dele. Era um carinho, gente, assim, fora do comum. Você não vê outros filhos tratando pai e mãe igual o meu marido trata os pais dele. E aí, isso foi uma das coisas que me fez me encantar por ele, sabe? Eu pensava assim: nossa, se ele trata bem assim o pai e a mãe, com certeza ele vai ser um ótimo marido. E realmente ele era um ótimo marido, então assim, eu não entendia. E a mãe dele nunca falou nada da ex. Nada, nada, nada. E aí, o que que acontece? E passado um tempo, né, de namoro, a gente se casou. E o que que o meu marido me propôs? Da gente morar perto dos pais dele. Claro, né, gente? Já que ele era um bom filho. E ele cuidava tão bem dos pais dele, nada mais, nada menos do que a gente morar, né, perto da casa dos pais. E aí, o que que acontece? Ele comprou uma casa do lado do pai dele. E tudo bem, né, gente? Uai, qual o problema dele cuidar dos pais dele, assim, com tanto carinho, né? Eu achava aquilo lindo. E o tempo foi passando, foi passando. Nós não tivemos filhos, porque ele já tinha filho do primeiro casamento e eu já tinha uma filha também do outro casamento. Então, a gente não quis ter nossos próprios filhos, porque, né, já estavam os nossos filhos grandes, então a gente não quis se preocupar com isso. Beleza, tudo bem até aí, não é mesmo? O que que acontece? A ex-esposa dele um dia esteve lá em casa para poder conversar sobre a escola da filha deles. E, gente, eles não tinham problemas, eles não brigavam entre si, eles não... Como que eu posso explicar pra vocês? Não parecia que eles tinham tido um término daqueles que a gente fica preocupado, que a gente pensa assim: nossa, ela odeia ele odeia ela. Não, nada. E aí eles entraram pra conversar lá, eu fui pra cozinha, porque eu sempre mantive, né, distância, sempre respeitei, porque ela sempre me respeitou, ela nunca me faltou com respeito, sabe? Ela só era mãe, né, da filha dele, e é claro, né, que eles teriam que ter esse contato um com o outro. Então, até aí, tudo bem, não é mesmo? Só que o que acontece? Eu resolvi passar um café, né? Coisa de mineiro. Vamos lá passar um cafezinho. Fui lá servir um café pra eles. E aí, na hora que eu chego, assim, eu escuto ela perguntando pra ele: e aí, você já exigiu dela o que você exigiu de mim? Aí ele virou e falou assim: ainda não chegou a hora. Aí ela virou e falou assim: comigo também demorou. Mas não engana ela, não. Porque ela é uma ótima esposa, ela é uma mulher maravilhosa e você tem que agradecer a Deus. Você deu a sorte grande de encontrar outra mulher tão boa quanto ela. E aí, nessa hora, gente, eu fiquei ali, meio que parada, meio que assim. Aí ele só virou e falou assim: não toca nesse assunto, não. Porque se ela chegar aqui, ela ouvir isso, meu casamento pode acabar. E ali, gente, eu fiquei pensando: o que que poderia ser? O que que poderia ser? E aí, o que que acontece? Eu entrei, servi o cafezinho pros dois, eles mudaram de assunto na mesma hora e eu fiquei com aquela curiosidade. E aí, o meu marido resolveu com ela lá o assunto que eles tinham que resolver da escola e coisa e tal. E aí, ela estava saindo. Na hora que ela estava saindo, eu levei ela até a porta. E quando chegou lá na porta, eu perguntei pra ela: o que que o meu marido vai me exigir que ele exigia de você? E a resposta dela, você não vai acreditar. Olha o que que ela me falou. A hora que eu perguntei pra ela o que o meu marido iria me exigir, que exigiu dela, ela virou pra mim e falou assim: não cabe a mim te falar sobre isso. Pergunta pro seu marido. Eu vivi muitos anos feliz com ele, até que chegou ao ponto que não dava mais pra suportar as exigências dele. E aí eu perguntei: mas ele nunca me pediu nada demais, nada fora do comum. Aí ela virou e falou assim: mas ainda vai chegar o momento, pode esperar. E se não chegar, você agradece a Deus. Eu falei assim: mas você não pode me falar? Ele me trai, alguma coisa de traição? Ele vai pedir pra... Não, ele não te trai, você não precisa se preocupar. Ele nunca me traiu, eu não me separei dele por causa de traição, eu não me separei dele por causa de maus tratos. Eu me separei dele por causa dessa exigência. Mas talvez ele nunca vai fazer isso pra você. E aí, ela me deu um abraço e ela disse assim: seja feliz, ele é um bom homem. E foi embora, gente. Vocês acreditam? Me deixou lá na maior curiosidade, eu pensando naquilo e coisa e tal. E aí, quando foi na hora de dormir,
Eu me arrumei toda, fiquei cheirosa, fiquei limpinha e tal, e perfumada, vesti uma roupa pra seduzir o meu marido, sabe pra quê? Pra perguntar pra ele, porque ele que tem que me contar. E aí eu cheguei, né, toda seducente lá perto dele e tal, e tal. E ele falou assim, nossa, sabe como essa mulher tá bonita? Como essa mulher tá cheirosa? Aí eu falei assim, uhum. E aí eu fui e falei com ele, falei assim, amor, eu não queria, eu não estava escutando atrás da porta, mas na hora que eu fui levar o café pra vocês, eu escutei você falando, né, com a sua ex, e ela te perguntando se você ia exigir de mim aquilo que você exigia dela. Aí ele já ficou nervoso, já falou assim, não, para com isso, não, isso é coisa do passado, isso não vai acontecer de novo. E aí eu virei e falei pra ele assim, não, mas eu quero saber, não, agora eu quero saber, ué. Porque ela é uma mulher maravilhosa, ela é uma mulher que não dá trabalho, nunca me perturbou, sempre foi muito carinhosa comigo, com a minha filha, sabe? Tá sempre ali presente e coisa e tal. Não, eu quero saber, eu quero saber. E aí eu fui perguntando. A minha sogra, ninguém nunca falou mal dela, sempre falam muito bem dela, eu quero saber. Gente, mas eu fiquei na cabeça daquele homem, e ele não queria me contar. Até que ele virou e falou assim, então tá, eu vou te contar. Mas, saiba que isso um dia pode acontecer com você. Aí eu virei e falei assim, é? Ele falou assim, é. Eu falei assim, o que que é? Ele falou assim, então, infelizmente, né, o meu pai, ele tem uma obsessão, sempre teve uma obsessão pelas minhas namoradas. Ele sempre quis ficar com as minhas namoradas. E aí eu caí na gargalhada e comecei a rir. Eu pensei, o quê? Aquele velho? Mentira. Ele queria ficar com as suas namoradas. Na hora, gente, nem passou pela minha cabeça que o meu sogro ia querer ficar comigo, não. Nem. Você tá doido que você passou na minha cabeça? Aí ele virou e falou assim, é. E aí chegou um determinado momento do meu casamento em que o meu pai estava exigindo ficar com a minha esposa. Eu falei, é claro que você não aceitou, né? Aí ele falou assim, não. Não tem como eu ir contra o meu pai. Meu pai é o meu tudo, meu pai é o homem que me colocou nessa vida, nessa terra, o meu pai é que me deu meu sustento, o meu pai é que pagou os meus estudos, o meu pai é que me deu a possibilidade de eu ser o homem que eu sou. Eu jamais vou ir contra o meu pai. E eu falei pra ele assim, então quer dizer que se o seu pai pedir pra ficar comigo, você vai deixar? E aí ele disse assim, o que eu posso fazer? Eu falei, você não pode fazer nada, eu nem vim com esse assunto, porque eu não vou aceitar. Só que, gente, eu na hora, eu não parei pra pensar, sabe assim? E aí ele foi, e eu falei assim, então é por isso que vocês se separaram? Aí ele falou assim, é, ela não aceitou. E meu pai foi insistindo, que queria, porque queria ficar com ela, que queria ficar com ela. Ele não queria namorar com ela, ele não queria nada, ele só queria ter umas noites com ela. Eu falei, sua mãe? A mamãe sempre aceitou também, a mamãe sempre foi muito submissa, a mamãe sabia de tudo, mas ela finge que não vê. Porque o papai sempre foi um homem muito trabalhador, o papai nunca deixou faltar nada pra gente. Mas eu fiquei muito nervosa, que é trem, tá? E aí eu virei e falei assim, então você quer me dividir com o seu pai? Ele falou assim, não, papai ainda não pediu, mas vai chegar uma hora que ele pode, a gente, o velho tava caduco, como que ele ia querer uma coisa, sabe? E aí ele falou assim, que ele já tinha conversado com o pai dele, e o pai dele falou assim, que na hora certa esse momento ia chegar. Eu falei assim, ó, eu vou conversar com você aqui agora. Ainda bem que esse assunto chegou até nós. E eu vou ser bem sincera com você. O dia que você me propor pra ficar com seu pai, coloca isso na sua cabeça. A gente vai se separar naquele momento. Então eu espero que você nunca chegue a falar isso pra mim. E aí ele tentou me convencer que, né, que isso talvez nunca aconteceria, porque o pai dele pode ser que, né, como ele já tava mais de idade, mas ele não era um idoso caduco, não, sabe? Ele só era, né, bem mais velho, sabe? Mas ele ainda tava forte, ele trabalhava, ele fazia atividade física. Gente, mas eu fiquei com tanta dó da minha sogra. E aí eu perguntei pra ele, falei assim, mas quando você era mais jovem, já chegou alguma namorada sua ficar com seu pai? Aí ele falou assim, todas. Porque o pai dele, gente, era daqueles galanteadores, sem vergonha, sabe aqueles homens que, entendeu? Uhum. E eu falei assim, nossa. Aí ele falou assim, só a minha ex-esposa que não aceitou. Eu falei assim, e a sua atual esposa também não vai aceitar. Então, ó, já fala com seu pai pra tirar essa vontade dele, o cavalinho da chuva, porque, ó, comigo não vai ter isso, não. E aí, né, ele não falou mais nada, eu também não falei mais nada. A minha, né, ex, quer dizer, minha não, né, a ex, né, do meu marido, teve lá em casa novamente, e aí eu conversei com ela, e aí eu falei pra ela que eu já sabia qual que era a exigência, e aí ela me falou que tava tão absurdo que ela não aguentou, porque ele vivia cobrando, sabe? O sogro ia pra casa deles, na época onde eles moravam, e ficava sentado na sala, esperando ela dizer sim, pra poder ficar com ele. Eles iam pro quarto, ele tentava convencer ela, e ele na sala esperando, gente, olha que absurdo. E aí chegou um ponto que ela não quis mais. Eu fico pensando assim, da onde que saem uns trem desses na vida? Eu não consigo entender como que um homem tem capacidade de aceitar isso. Mas ele é totalmente submisso ao pai dele e à mãe dele, sabe? Totalmente, totalmente. E ele não acha isso errado, infelizmente. Gente, que tormento, hein? Ai, esse velho é nojento, meu Deus do céu. Graças a Deus que as duas, né, não ficaram com esse homem e botaram nenhum limite. Porque que terror. E esse cara, esse marido é mais doido ainda de aceitar. O marido e a esposa aceitar o que esse velho quer, né? O que esse velho queria. Graças a Deus que elas não ficaram com ele. Porque isso eu acho que isso é um terror, assim. Ainda bem que elas impõram um limite ali. Esse foi o vídeo de hoje. Lembrando que a quantidade de seguidores é um prazer te ver aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!